Qual é a origem da ideia de supremacia racial branca e como ela influenciou a história e a vida das pessoas negras? O que é a supremacia racial branca? Hoje refletiremos melhor nesta questão, mas desde já se inscreva no canal e venha comigo caçar mais esta incrível história. A nossa história de hoje começa no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, mais precisamente no Stone Mountain Park. O Stone Mountain Park, ou Parque da Montanha de Pedra, é uma das maiores atrações turísticas dos Estados Unidos. Com suas trilhas pitorescas, atividades recreativas e vistas panorâmicas, atrai milhões de visitantes a cada ano. No entanto, escondido sob a beleza natural e as diversões do parque, encontra-se um passado profundamente entrelaçado com a história do racismo e da supremacia racial branca na América. A Stone Mountain, na Geórgia, tem uma altura de aproximadamente 514 metros. Em uma das faces desta montanha, bem no centro da superfície cinza metálica da pedra, encontra-se a maior escultura em baixo relevo do mundo. Mas o que é esta imensa escultura na rocha da Stone Mountain? Esta escultura é um memorial da Guerra Civil dedicado a Jefferson Davis, Robert Lee e Thomas Stonewall Jackson. Esses líderes da rebelião do Sul contra os Estados Unidos, a União do Norte, estão representados montados em seus cavalos com chapéus sobre o coração. A criação desta imensa escultura começou em 1916 e foi concluída apenas em 1972, sendo financiada em grande parte pela United Daughters of Confederacy, ou Filhas Unidas da Confederação, apenas a sigla UDC. Stone Mountain tornou-se um símbolo do Lost Cause, ou da causa perdida, e da glorificação dos líderes confederados. As Filhas Unidas da Confederação, essa organização foi fundada em 1894 e é uma das organizações nos Estados Unidos que buscam honrar e preservar a memória dos soldados confederados da Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana ela ocorreu entre 1861 e 1865 e foi um conflito entre os Estados Unidos, a União, o Norte, e os Estados Confederados da América, formado por 11 estados sulistas que se separaram da União. As principais causas do conflito foram as divergências, principalmente a respeito da escravidão, e também alguns sobre a economia e sobre direitos dos estados, sendo que o Sul dependia fortemente da economia escravista e logo defendia a continuidade da escravidão de africanos e pessoas negras. Liderada pelo presidente Abraham Lincoln, a União venceu, e isto resultou na abolição da escravidão e na reunificação do país. Esta associação das Filhas dos Confederados, ela esteve intimamente ligada e associada à promoção do mito da causa perdida, que é uma interpretação da Guerra Civil que glorificava o Sul e minimizava a centralidade da escravidão no conflito e também buscava retratar os soldados confederados como heróis nobres, uma espécie de revisionismo histórico. Além disso, a UDC, esta organização das Filhas dos Confederados, ela também atuou para promover ideologias de supremacia racial branca, especialmente através da construção de monumentos confederados e da promoção também de narrativas revisionistas que desvalorizavam a escravidão e o seu impacto. Mas por que este monumento foi construído na encosta da Stone Mountain? Este monumento ele foi planejado e construído pelas Filhas Unidas da Confederação. Em 1916, Sam Venable, um membro do movimento supremacista branco Ku Klux Klan, cuja família era proprietária destas terras onde o monumento seria esculpido, ele doou a face da montanha para o projeto e também havia cedido o território para funcionamento também da Klan. Segundo o sociólogo James Loewen, a Stone Mountain era um lugar sagrado para os membros da segunda e da terceira Ku Klux Klan. Ele argumenta que o renascimento da Klan foi inspirado principalmente no filme de 1915 do D.W. Griffith, O Nascimento da Nação, que glorificava a Klan. E neste filme, por exemplo, eles retratam o homem negro como uma espécie de estuprador violento, brutal, que precisava ser controlado. E então cria-se uma espécie de grupo de vigilantes, todos vestidos de capuzes brancos,
para defender as pobres donzelas dos homens negros. Esse renascimento ele foi seguido pelo linchamento amplamente divulgado de um homem que não era negro, era um judeu chamado Léo Frank, que foi condenado por assassinato na cidade de Marietta, na Geórgia, naquele mesmo ano de 1915. Depois que a sentença de morte de Léo Frank foi comutada para prisão perpétua, uma multidão armada o tirou da prisão, enquanto os guardas não faziam nada para impedi-los. Os homens então levaram Frank até a cidade natal da garota e o penduraram em um carvalho. Sim, o enforcaram. Décadas depois, uma testemunha se apresentou em 1986 e o Conselho de Liberdade Condicional da Geórgia concedeu a Frank um perdão póstumo. Em 25 de novembro de 1915, no Dia de Ação de Graças, um pequeno grupo, incluindo 15 membros fundadores da nova organização, todos vestidos e encapuzados, se reuniram no topo da Stone Mountain para criar uma nova versão da clã. Liderados ali por William J. Simmons, 2 membros idosos da clã original inclusive estavam presentes. Durante a cerimônia, eles ergueram um altar coberto com uma bandeira e abriram uma Bíblia e queimaram uma cruz que tinha aproximadamente 5 metros. Cruzes foram queimadas ali de 1915 até o ano de 1962, apesar que em 2017, muito próximo, a clã fez um novo pedido para fazer o seu ritual na Stone Mountain e foi negado. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal? Essa história chega até você depois de horas e dias de pesquisa, gravação e também de edição. Isto tudo para trazer o melhor conteúdo para você neste canal Caçador de Histórias. Então que tal você dar uma força para a gente continuar trazendo essas histórias fascinantes para você? Você pode ajudar de várias formas. Você pode fazer uma doação pelo Apoia-se, pode enviar um Pix nessa chave que está aqui na descrição do vídeo e também aqui na tela, pode se tornar um membro do canal ou mandar um valeu demais. Cada contribuição é fundamental para manter nosso trabalho no ar. Precisamos e contamos com você. E voltando à nossa história, é preciso entender que, obviamente, houve oposições a estas ideias supremacistas brancas. No século XIX, o líder dos direitos civis Frederick Douglass, que lutou pela liberdade e igualdade dos afro-americanos, ele expressou sua forte oposição à construção de monumentos a confederados, pois eram a favor da escravidão. Em 1870, Frederick Douglass escreveu o seguinte: monumentos à causa perdida serão monumentos de loucura, nas memórias de uma rebelião perversa que eles devem necessariamente perpetuar. É um registro desnecessário de estupidez e erro. Em 30 de maio de 1871, durante a celebração nacional do Memorial Day no túmulo do soldado desconhecido, no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, Frederick Douglass fez um discurso sobre a escravidão como o significado e a causa da guerra civil. Veja só o que ele disse: às vezes somos solicitados em nome do patriotismo a esquecer os méritos desta terrível luta e a lembrar com igual admiração aqueles que atacaram a vida da nação e aqueles que atacaram para salvá-la, aqueles que lutaram pela escravidão e aqueles que lutaram pela liberdade e pela justiça. Não sou ministro da malícia. Não repeliria o arrependido, mas que minha língua se apegue ao céu da boca se eu esquecer a diferença entre as partes nesse conflito sangrento. W.E.B. Du Bois, historiador, sociólogo e um proeminente ativista dos direitos civis e defensor inclusive da unidade africana, ele também expressou sua oposição aos memoriais confederados. Ele escreveu o seguinte: seria uma inscrição mais ou menos assim: sagrado à memória daqueles que lutaram para perpetuar a escravidão humana. Se for para lembrar de alguma coisa, é para lembrar do que eles realmente fizeram, de que eles lutaram para perpetuar a escravidão humana. O monumento da Stone Mountain, ele se tornou um símbolo do movimento de supremacia branca nos Estados Unidos. Mas quando de fato este movimento, esta ideia começou a existir? Para isto precisamos deslocar estes dois conceitos. Quais? O conceito de branco e o conceito de supremacia, que formam esse conjunto supremacia racial branca. Em primeiro lugar, é preciso compreender que antes do século XVII, as pessoas não se consideravam pertencentes a algo chamado raça branca. Mas assim que a ideia foi inventada, rapidamente começou a remodelar o mundo moderno. O termo pessoas brancas ele surgiu na Inglaterra no início do século XVII.
A primeira vez que foi usado publicamente foi em uma peça de teatro chamada Os Triunfos da Verdade, escrita por Thomas Middleton e apresentada em 29 de outubro de 1613. A peça foi parte do Lord's Mayor Show, um desfile cultural em Londres. Na peça, um personagem africano olha para o público inglês e declara: "Vejo espanto nos rostos destas pessoas brancas, maravilhas e olhares estranhos." A peça de Middleton é o primeiro exemplo impresso de um autor europeu que se refere aos seus concidadãos europeus como pessoas brancas. E sobre isso eu já falei em uma aula que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde eu trato sobre a origem do termo pessoas brancas. A historiadora Nell Irving Painter, no seu livro A História das Pessoas Brancas, ela diz o seguinte: raça é uma ideia, não um fato. Isto significa que a ideia de raça não é algo concreto e imutável, mas sim uma construção social. Assim como o surgimento do termo black, para preto, white, branco, aparece pela primeira vez como um substantivo na década de 1670, também em contextos coloniais. Esses substantivos tiveram uma importância duradoura, mas nesse momento marcam a intensificação da identidade baseada na cor. Mas foi em 1735 que Carl von Linnaeus, um naturalista sueco, classificou os seres humanos em 4 grupos. Vamos conhecer cada um destes grupos. O primeiro, Homo europeus albensens, ou homem europeu branqueado. O segundo, Homem americanos rubensens, ou homem americano avermelhado. O terceiro, Homo asiáticos fuscos, ou homem asiático fosco, amarronzado, se referindo aos povos asiáticos. E o quarto, Homo africanus niger, se referindo aos africanos, homem africano niger, ou negro. Perceba que ele utiliza a palavra albensens, que vem do latim e significa branqueado, não branco. E esta palavra é derivada da palavra proto-itálica albus, que é principalmente usada para definir branco, de forma opaca ou fosca. Essa é a raiz de várias palavras, como albino, alba, álbum e outras. Pessoas com pele clara, obviamente, existiam muito antes daquele tempo, mas não somente na Europa, como os cientistas naturalistas descreveram. A ideia de raça e até mesmo a noção de pessoas brancas ainda não havia sido inventada, e a cor da pele das pessoas não possuía naquele momento um significado útil nesta época. Antes do século XVII, as pessoas não se consideravam pertencentes a algo chamado raça branca, mas assim que esta ideia foi inventada, rapidamente começou a remodelar o mundo moderno. Se você perguntasse a um inglês no início do século XVII qual era a cor da pele dele, ele provavelmente diria que era branca, clara, branqueada, pálida. Mas naquela época, a brancura da pele não seria vista como a característica mais importante para uma identidade coletiva como pessoas brancas, e muito menos como raça branca. Estes conceitos não existiam. Mas de onde então vem o conceito de supremacia? Veja bem, supremacia significa estado de ser supremo, ou na mais alta posição de poder ou autoridade. O adjetivo supremo aparece na década de 1520 e significava mais alto, tanto literalmente quanto em termos de autoridade, e vem do francês antigo, suprême, e do latim supremus, que significa o mais alto. O sentido geral de mais extremo, ele surge já na década de 1590. Então é no século XVI que esse conceito encontra uma utilização na Europa. Mas e a tal supremacia racial branca? Bom, a primeira menção da expressão supremacia branca, ela está registrada em um livro de 1824 chamado Emancipação ou Conselhos Práticos para Proprietários de Escravos Britânicos, com sugestões para a melhoria geral dos assuntos das Índias Ocidentais. E ele foi escrito por T.S. Wynne, onde se lê o seguinte neste livro: se os brancos de São Domingos tivessem sabiamente continuado a adaptar seu sistema à nova ordem, seus escravos libertados teriam permanecido tão ordeiros e controláveis como antes. Isso já havia acontecido com os escravos libertados pelo mesmo decreto em outras colônias francesas durante sua liberdade temporária, ou como os haitianos têm continuado entre si mesmo tendo alcançado a liberdade geral em um estado de ignorância, barbarismo e desorganização. E esse era o principal perigo.
E embora os haitianos tenham superado essa situação para seu próprio benefício, excluindo os brancos como soberanos devido à sua traição e oposição, nossos colonos não devem confiar no experimento arriscado de não conceder ou preparar a emancipação geral de seus escravos, até que estes a adquiram à força por si mesmos. Caso contrário, pode ser tarde demais para qualquer tentativa, por mais sábia e honesta, de trazê-los de volta à ordem e obediência sob a supremacia branca, ou até mesmo entre si mesmos. Veja só, neste trecho se discute a Revolução Haitiana do final do século XVIII e início do século XIX, e esse texto adverte contra a demora na emancipação dos escravos, não por benevolência, mas sugerindo que a resistência poderia tornar impossível de manter a ordem dos escravizados sob a supremacia branca. Ou seja, o que ameaçava a supremacia branca nesse contexto era a luta dos escravizados por sua liberdade em todas as Américas. Em toda a América. E para manter essa supremacia, a emancipação deveria ser concedida, não conquistada, pois assim a supremacia branca não seria questionada. Veja só a inteligência macabra neste argumento. Quando vemos narrativas como a da abolição da escravidão no Brasil, por exemplo, focando no que a sociedade imperial branca fez ou na suposta benevolência da princesa Isabel, ignorando as diversas lutas dos escravizados por suas liberdades, isso é uma forma de manter o controle sobre os ex-escravos e preservar o status de supremacia branca, de acordo com o próprio princípio planejado dentro da colônia da política britânica. Essa estratégia parece ter funcionado em muitos lugares. Não podemos esquecer que essas orientações foram escritas por um colono inglês, sim, o T.S. Wynne, no Caribe, e naquela época a Inglaterra já havia se tornado anti-escravista, por razões que discutiremos em outra aula. No entanto, ser anti-escravista não significava abrir mão do controle sobre os ex-escravizados. Afinal, este era um panfleto abolicionista britânico. Um exemplo desse contexto é a ratificação pelo Brasil da Convenção entre o Império e o Brasil e a Grã-Bretanha para a abolição do tráfico de escravos através da Carta de Lei de 23 de novembro de 1826. Veja só, essa lei assinada pelo Império, ela é frequentemente descrita como algo para inglês ver. O segundo registro mais antigo que temos da supremacia racial branca é de 1868 e foi desenvolvido por John Van Avery, um estadunidense médico adepto das ideias do racismo científico e defensor da escravidão em seu livro Supremacia Branca, Subordinação dos Negros, os negros como uma raça subordinada e a suposta escravidão como sua condição formal. Este livro foi escrito justamente no período entre a eleição de Abraham Lincoln e a Guerra Civil Americana, porém só começou a circular após a abolição da escravidão. Veja só o que Avery afirma. Ele diz que os negros, tendo se multiplicado de 500 mil para 4 milhões em menos de um século, estavam necessariamente em sua condição normal no Sul, e também mostra, conforme indicam os retornos do censo, que na liberdade eles desapareceram e, portanto, estavam em uma condição anormal no Norte. Além disso, ele mostra que a miscigenação, assim como as variedades de nossa própria raça, que vem do Velho Mundo, é impossível e, portanto, governos humanos não podem existir por uma hora em qualquer lugar onde essas raças amplamente diferentes sejam forçadas à igualdade legal em proporções aproximadas. Em que pese o racismo científico desde o século XVIII vinha apontando a superioridade racial branca em vários níveis que eu já demonstrei aqui no canal, é no contexto das abolições da escravidão no século XIX, no continente americano, que surge de forma veemente o discurso de supremacia racial branca como marcador de indiscutível superioridade. E é a supremacia racial branca o vetor por trás da não integração dos ex-escravizados na sociedade, os mantendo empobrecidos e marginalizados. Conseguem compreender? Neste livro, Avery dirige uma carta ao leitor e eu gostaria que vocês conhecessem. Veja só o que ele diz.
Este trabalho, se lido com atenção e amplamente, dissipará a ilusão abolicionista que nos mergulhou na Guerra Civil, na qual quase 1 milhão de vidas foram sacrificadas, a prosperidade do nosso país destruída e a inimizade e a má vontade fomentadas entre duas seções do nosso país comum, que anteriormente eram e sempre deveriam ser unidas em verdadeiro amor fraternal. Ele representa, em uma linguagem que pode ser facilmente entendida, mesmo pelo leitor mais comum, a verdadeira relação entre as raças, provando, além de qualquer dúvida ou questionamento, que quando as duas raças estão em justa posição, o negro deve ocupar uma posição inferior ou subordinada à raça branca, e que apenas nessa condição a raça negra pode ser próspera e feliz. Mostrará, sem sombra de dúvida, que a chamada escravidão no Sul era a condição normal ou natural do negro. Demonstrará que a condição normal ou natural de todos os seres vivos é a única condição em que eles podem desfrutar da liberdade, pois se você tentar fazer um animal ou pessoa agir contrariamente à sua natureza, você o torna um escravo e, como o censo mostra, destrói sua vida. Revelará que existem 6 raças distintas dos homens, 5 das quais estão abaixo da raça branca ou caucasiana na escala da criação humana e que o negro é a mais inferior de todas. Provará que os 4 milhões de negros em sua chamada escravidão no Sul eram mais felizes e mais desenvolvidos intelectualmente do que o mesmo número da mesma classe em qualquer outra parte do mundo. Ele provará que não pode haver igualdade política no país sem igualdade social. Que a igualdade social e política, como no México e em outros estados da América do Sul, e ele cita o Brasil também no seu livro, resulta em uma mistura de sangue, destruição de toda a sociedade e a total impossibilidade de um governo estável e, finalmente, a extinção de ambas as raças. Ele mostrará que em todos os países onde o negro foi mantido em sua condição normal, isto é, subordinado à raça branca, esse país avançou em riqueza e prosperidade, enquanto em todos os casos em que a verdadeira relação entre as raças foi interferida e o negro foi forçado à igualdade política e social com os brancos, essa nação perdeu seu poder, seu comércio e prosperidade. Por exemplo, refiro-me ao México, aos estados da América do Sul e às ilhas das Índias Ocidentais. Ele mostrará que um abolicionista e mestiço não é apenas um inimigo de sua própria raça, mas também um inimigo do homem negro, um inimigo de toda a sociedade estável, um inimigo da verdadeira liberdade e, acima de tudo, um inimigo de seu Deus, pois ele interferiu nos desígnios e nas intenções da providência e deve, portanto, ser evitado e desprezado por todo homem honesto. Ele mostrará e provará que um negro sempre foi e sempre será um negro, independente de onde ou em qual parte da criação de Deus ele possa residir, que o frio intenso dos polos não poderão torná-lo branco, que as brisas suaves e agradáveis da zona temperada não podem alisar seu cabelo, nem os sóis escaldantes dos trópicos podem achatar sua cabeça. Em suma, mesmo dormindo e comendo por uma vida inteira, como Ben Butler, Wendell Phillips, Thad Stevens, ou de fato com toda a gangue de abolicionistas mestiços e traidores que agora escurecem e desgraçam o Capitólio do nosso país com sua presença, não mudaria um único iota de sua fisionomia do que era há 6.000 anos. Finalmente, ele ensinará como você deve agir e votar na grande disputa presidencial agora inaugurada e a ser decidida em novembro próximo entre negros e traidores mestiços de um lado e a democracia constitucional amante da liberdade e temente a Deus do outro. Aqui vocês podem ver que Deus, família e liberdade, conceitos que já foram trabalhados também dentro de movimentos ultranacionalistas, já eram trabalhados aqui dentro do movimento de supremacia racial branca. E será que ainda existe? Esse é um tema para outro vídeo. Ele ainda afirma no prefácio: retornaremos à Constituição e à União como era, e todo homem e mulher também nesta vasta terra deve aceitar a simples, mas estupenda verdade da supremacia branca e subordinação dos negros, ou consentir em tê-la forçada sobre eles por anos de anarquia social, horror e miséria.
Talvez você esteja assustada ou assustado. Eu entendo. Este livro é tão perturbador quanto revelador, mas dialoga com a construção da ideia de supremacia biológica dos brancos, porque este foi o objetivo, este é o momento inaugural. O escopo ideológico que fundamentava a doutrina de supremacia racial branca estava então sustentado num tripé de, primeiro, uma ciência racista que sustentava a falsa superioridade biológica branca e a inferioridade biológica negra. Um segundo pilar, a ideia moderna de religiosidade que associou a negritude à maldição e acabou sendo aceita na cultura cristã por motivos claros, que era sustentar o projeto de expansão e escravização dos povos africanos e os seus descendentes, e também para promover um cristianismo centrado na branquitude. O terceiro tripé é um tripé político e econômico, pois por trás da supremacia racial branca o que existia era o desejo de manter o controle e também a dominação sobre os povos africanos e sobre os seus descendentes, perpetuando um sistema de exploração e de subjugação. Historicamente, isso se expressa pela escravidão e pela discriminação racial. Isso visava assegurar a supremacia e os privilégios de um grupo social lido como raça branca. Economicamente, esse sistema beneficiava os brancos ao explorar os trabalhadores negros, garantindo poder e riqueza para uma elite branca, e isso em toda a América. A junção destes três fatores forneceu o combustível necessário para a criação de um impulso internacional de sustentação e instituição de uma supremacia, de uma ordem de supremacia racial branca interna e externa nos países. A supremacia racial branca, como ideologia, ela forneceu o verniz ideológico para as políticas de colonização na África, que foi promovida por diversos países europeus, como França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Portugal, outros que assumiram os controles administrativos, econômicos e políticos dos territórios africanos, destruindo ali o seu tecido social, subalternizando e racializando estes povos. Os próprios colonos que rapidamente se mudaram da Europa para a África e outros países com a promessa de lucros fáceis se tornaram a elite econômica de países africanos. E hoje, décadas depois das independências de países africanos, os descendentes dos europeus brancos permanecem sendo a elite econômica dentro de muitos países africanos. A supremacia racial branca, ela ofereceu terreno fértil para o desenvolvimento das ideias de superioridade ariana, inclusive, que tiveram sua mais intensa expressão no movimento nazista e que levou à morte de mais de 6 milhões de pessoas. Um dos nomes que defendeu a supremacia branca ariana foi o francês Arthur de Gobineau, em sua obra Ensaio sobre as Desigualdades das Raças. Veja só que o capítulo 11 do seu livro tem o seguinte título: As características respectivas das três grandes raças, a superioridade do tipo branco e, dentro deste tipo, da família ariana. Mas ele começa o capítulo deste livro descrevendo as pessoas negras como inferiores. Veja só o que ele diz. Considerando-a por si só, fui capaz de distinguir apenas por motivos fisiológicos três grandes e claramente marcados tipos: o negro, o amarelo e o branco. Por mais incertos que sejam os objetivos da fisiologia, por mais escassos que sejam meus recursos, por mais defeituosos que sejam seus métodos, ela pode avançar até esse ponto com absoluta certeza. A variedade negra é a mais baixa e fica no pé da escada. O caráter animal que aparece na forma da pelve está estampado no negro desde o nascimento e prenuncia seu destino. Seu intelecto sempre se moverá dentro de um círculo muito estreito. Sobre os brancos, ele disse o seguinte: agora chegamos aos povos brancos. Estes são dotados de energia reflexiva, ou melhor, de uma inteligência enérgica. Eles têm um sentimento pela utilidade, mas em um sentido muito mais amplo e elevado, muito mais corajoso e ideal do que as raças amarelas. Uma perseverança que leva em conta os obstáculos e, em última instância, encontra um meio de superá-los. Uma maior força física, um instinto extraordinário para a ordem, não apenas como uma garantia de paz e tranquilidade, mas como um meio indispensável de autopreservação. E aqui cabe lembrar que Arthur de Gobineau foi cônsul da França no Brasil e era amigo pessoal
do monarca Dom Pedro II. A ideologia da supremacia racial branca ela não só moldou o apartheid na África do Sul também, mas também definiu um sistema de segregação implacável que infiltrou todos os aspectos da vida dos sul-africanos, negros e negras, desde a privação do direito ao voto até a proibição de acesso a espaços públicos específicos. Apesar do regime do apartheid propriamente dito ter o seu auge na metade do século XX, a segregação já começou a ser delineada no final do século XIX. No Brasil, a ideologia de supremacia racial branca ela adquiriu diversas faces, por exemplo, como a eugenia, influenciando políticas de imigração, educação e também de saúde pública, isso no início do século XX. Além da ideologia do branqueamento da população, outras políticas de restrições foram estabelecidas também no final do século XIX. A própria abolição da escravidão, a forma como ela se deu, sendo lida como concedida e não como conquistada, foi uma forma de criar, naquele momento, um status para que mantivesse a elite branca no poder da sociedade. E no Brasil, qual outra legislação tratou de dar aos ex-escravizados e os seus descendentes direito à cidadania ou a algum direito civil? Lembrando que o próprio Código Civil do Brasil é de 1916, o primeiro Código Civil, e a abolição da escravidão é de 1888. É preciso entender como a segregação foi arquitetada no Brasil, como a separação foi arquitetada no Brasil. A Constituição de 1891 trouxe um rol de quem poderia ser eleitor. E veja só o que ela diz. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para os estados, os mendigos, os analfabetos, as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior. Os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual. Veja o que diz o parágrafo 2º. São inelegíveis os cidadãos não alistáveis. Mas onde estão os ex-escravizados aqui? Os analfabetos, que desde 1881 já foram proibidos de votar. Levando em consideração a condição jurídica de escravizado e as condições de exercício de uma liberdade restrita pelos libertos, eles não teriam acesso à educação. Sério? Muito sério. Veja o que diz o decreto 1331, conhecido como Reforma Couto-Ferraz. Não serão admitidos à matrícula nem poderão frequentar as escolas. Parágrafo 1º. Os meninos que padecerem moléstias contagiosas. Parágrafo 2º. Os que não tiverem sido vacinados. Parágrafo 3º. Os escravos. A exclusão dos ex-escravizados e seus descendentes de direitos fundamentais de cidadania de voto, do direito à terra, do direito ao trabalho justo e remunerado, não foram contempladas pela lei da abolição. Ainda foram excluídos do direito à terra pela Lei de Terras de 1850. A supremacia racial branca é uma construção histórica e social profundamente enraizada que emergiu ao longo dos séculos, impactando negativamente as vidas de pessoas negras ao redor do mundo. Foi iniciada no contexto do colonialismo europeu e intensificada pelo racismo científico, turbinada pelo preconceito religioso, e essa ideologia forneceu uma base para a escravidão, segregação e a discriminação racial sistemática. A história de hoje, que começamos a desvendar no Stone Mountain Park, na Geórgia, é um reflexo simbólico dessa longa trajetória do racismo institucionalizado. A grandiosa escultura de líderes confederados não é apenas uma obra de arte, mas um monumento à memória de uma rebelião sustentada pela defesa da escravidão e da supremacia racial branca. Esse memorial, como muitos outros erigidos em todo o mundo, perpetua uma narrativa de glorificação do passado desses confederados e ignora as atrocidades cometidas contra os afro-americanos, contra os escravizados. O conceito de supremacia racial branca começou a tomar uma forma mais definida no século XVII, com a criação e consolidação da ideia de raça branca e de raça negra. A partir daí, a pseudociência racial, a manipulação religiosa e as políticas econômicas e sociais foram utilizadas para justificar e manter a dominação sobre os povos africanos e os seus descendentes. Textos como os do John Van Avery ou do Arthur de Gobineau ajudaram a solidificar essas ideias,
promovendo a crença na superioridade racial inata dos brancos e a subordinação natural de pessoas negras. A supremacia racial branca, além de ser um mecanismo de opressão, serviu para manter uma estrutura de poder e privilégio econômico onde a exploração das pessoas negras era essencial para a prosperidade das pessoas brancas. As políticas de colonização, a escravidão e, posteriormente, a segregação e a discriminação racial que foi institucionalizada foram todas sustentadas por essa ideologia perversa. Hoje, refletir sobre essa história é crucial para entender as raízes profundas das desigualdades raciais que persistem em nossa sociedade. Reconhecer o impacto duradouro da supremacia racial branca e como ela está acomodada em nossa sociedade atual é um passo vital para desconstruir esse sistema de opressão e também promover uma sociedade mais justa e mais igualitária. Assim, ao desvendarmos a verdade por trás de monumentos como Stone Mountain, não apenas confrontamos o nosso passado, mas também abrimos caminho para um futuro onde todas as vidas sejam valorizadas e respeitadas igualmente. E você? O que achou desta história? Tudo tem história. Tudo é história. Os povos negros e afrodiaspóricos ao redor do mundo têm muita história. E vim aqui contar para você.